Em todo caso, dizia eu que o ser humano é homem ou mulher. Dentro, claro, do imenso quadro do masculino e do feminino, quantos bilhões de pessoas nós não somos, a gente tem homens que são mais másculos, homens que são menos másculos, mulheres que são mais femininas, mulheres que são menos femininas. Isso é normal. O que não há é um campo que seja intermediário, que não é nem homem nem mulher, ou uma possibilidade de simplesmente decidir, não, a partir de amanhã eu vou ser mulher. Faz tanto sentido quanto eu decidir que a partir de amanhã eu tenho 22 anos de idade, tenho 2 pernas, sou forte. Não dá, assim, não faz parte da realidade, né? E a criança, para que ela consiga entender quem ela é em vários aspectos muito diferentes, ela precisa ter um modelo masculino e um modelo feminino. Na situação da nossa sociedade, em que os casais se separam muito frequentemente, né, o que mais tem por aí é criança que é órfã de pai vivo, moça que é viúva de marido vivo, ou que nem marido foi, ou que nem pai chegou a ser. Tem gente que, assim, só a mãe botando na justiça para conseguir fazer o sujeito assumir uma paternidade. Evidentemente, como a criança pequena tem uma necessidade muito maior no imediato, né, coisa de se alimentar, por exemplo, dos cuidados mais básicos para a sobrevivência, a criança tem uma necessidade muito maior da mãe no comecinho da vida dela. Então, nada mais natural, ainda mais por a criança ter ficado dentro da barriguinha da mãe durante a gravidez toda. O sujeito às vezes até foge enquanto a moça ainda está com o neném na barriga, infelizmente. Mas o natural, o normal, assim, é que o que venha a faltar para a criança seja o pai e não a mãe. Há casos contrários. Há casos de pais que cuidam dos filhos, que o pessoal brinca, né, dizendo que é pai e a mãe ao mesmo tempo, mas é uma raridade, assim, a exceção confirma a regra na prática. Então, o pai, ele é extremamente importante para o menino e para a menina. Como nós temos, porém, aqui um tempo relativamente curto, né, talvez eu pudesse depois fazer, se houver gente que se interessa, né, fazer uma outra live sobre os efeitos sobre as meninas da ausência de uma figura paterna, de um pai, ou um avô, um tio presente, alguém, um homem adulto que ame e respeite a mãe dela e que ela possa ver como um modelo de como é um homem. Eu posso tratar do efeito que isso tem sobre as meninas, talvez em outra ocasião. Agora nós vamos tratar basicamente no efeito sobre os meninos, porque para os meninos isso é ainda mais importante, pelo fato de que o menino que é criado sem um pai, coisa que acontece tremendamente o tempo todo hoje em dia, em muitos lugares, em muitos meios chega a ser a maioria, esse menino vai ter alguns problemas que são predizíveis. Assim, dava para saber que ia acontecer.
veremos então como isso acontece nos meninos. Mas eu aproveito que já está todo mundo vendo e ouvindo para fazer um pedido a todos, que é se inscrever, se possível, no canal do YouTube da Quinta São Tomás, porque no YouTube precisa ter um determinado grupo de pessoas, um número de pessoas bastante alto, para poder transmitir lives como essa diretamente. Então procura lá no YouTube Quinta São Tomás, né? As gravações dessas lives que são feitas no Instagram, elas são postadas lá já, quer dizer, vocês vão encontrar lá a gravação dessas lives, vão encontrar uma série de vídeos meus sobre exame de consciência, e em breve bastante material novo eu pretendo fazer assim que tiver um alcance um pouco maior, uma série de vídeos sobre a ética do cavalheirismo, a ética da liturgia, a ética da estrada, da rua, da casa, né? São coisas interessantes, mas para conseguir alcançar mais gente precisa de mais assinaturas, então tem que ir lá e procurar no YouTube Quinta São Tomás e se inscrever. O que acontece? Então, na cabeça do menininho, quando ele tem, e mais importantemente ainda, quando lhe falta uma figura paterna. Os momentos principais em que a figura paterna realmente faz muita falta são dois. O primeiro é aquele período de que nós não nos lembramos, em geral, porque é o período em que nós estamos basicamente aprendendo que nós somos uma pessoa diferente da mãe, diferente do pai, e estamos criando, por assim dizer, uma primeira percepção da individualidade. Quer dizer, até uns 3, 4 anos de idade. É uma hora em que muita gente acha que isso é besteira, poxa, a criança mal fala, que diferença vai fazer, mas não. Ela mal fala justamente porque até ali ela espera que quem fale por ela seja a mãe. Ela nem sabe que ela não é 100% a mãe, assim, ela estava dentro da mãe, né? Então a mãe diz, neném tá com fome, e neném entende, neném tá com fome, viu, minha boca falou, minha mãe, minha boca. Mas é nessa etapa que ela começa a perceber a existência dessa dualidade que, com a presença dela, se torna, com pai, mãe e criança, uma trindade de amor, que está ali em volta, todos eles se amam de maneiras diferentes. O pai ama a mãe, ama o menino ama a mãe, ama o pai, a mãe ama o esposo, ama o filho. E assim como se a gente quiser pegar e descobrir de onde vem um sinal, uma coisa, a gente quiser fazer a percepção exata num mapa de onde aquilo está vindo, a gente faz o que se chama de triangulação, que consiste basicamente em ver de duas posições diferentes o ângulo em relação àquela coisa. E a gente consegue saber exatamente onde é que a coisa está, com um pouquinho de trigonometria. E é isso que a criança faz, né? Ela, nessa primeira fase da vida, ela faz essa trigonometria amorosa, por assim dizer. E aí ela vê o pai, vê a mãe, e no pai e na mãe vê o masculino e o feminino. E se reconhece. E reconhecendo-se, ela aprende como lidar com as características que ela, por ser um menino do sexo masculino,
tem em comum com o pai, mas não tem com a mãe. Essas características não se limitam à genitália exposta. Elas vão muito mais fundo. Muito, muito, muito. Se a gente pegar a menina mais molequinho, a menina mais bagunceira, a menina menos cheia de tititis e de coisinhas e de rendinhas, ela pode até parecer em alguns aspectos o menino menos másculo, mas ela nunca vai aparecer com o menino mais masculino, com aquele serzinho perpetuamente com os joelhos ralados, correndo todo sujo, segurando e espremendo sapos e ficando muito animado com coisas bem nojentas e querendo dar pulos altíssimos. São coisas que o homem tem, a mulher tem, coisas que a mulher tem, o homem não tem. E se a criança não tem nessa primeira etapa, essa etapa de que a gente não se lembra depois, porque a gente justamente está formando a personalidade até 3, 4 anos de idade. Se a criança não tem o modelo que é semelhante ao dela, a tendência dela vai ser tentar refrear nela mesma o que é natural dela, do corpo dela, da mente dela, da biologia, do cérebro, dos neurônios. Ela vai tentar refrear isso. Ela vai brigar contra ela mesma, por assim dizer. Tem um caso que ficou até famoso, porque o rapaz escreveu um testemunho, e aí, quando começou essa maluquice de tentar equiparar a união sexual de duas pessoas do mesmo sexo ao matrimônio, o negócio virou assim meio que uma febre, um monte de gente andou traduzindo, transmitindo, etc., depois lendo esse rapaz. A mãe dele vivia com a outra senhora, as duas companheiras, e ele foi criado dentro dessa casa, né, com, abre muitas aspas, duas mães. Uma dentre inúmeras coisas que o rapaz conta é que quando ele chegou na adolescência, toda a galera que andava com ele, os outros moleques, as meninas, todo mundo achava que ele era homossexual. Mas ele não era homossexual, ele não tinha o menor interesse de rapazes. O negócio dele era menina, ele achava as meninas maravilhosas, ele queria chegar lá e dar uns beijos. Os rapazes não, ele queria, sei lá, jogar bola. Agora, por que que eles achavam isso? Porque o pobre rapaz, tendo tido um modelo que não correspondia ao modelo dele, de tudo, neuronal, cerebral, biológico. Reparem que eu estou falando de uma fase muito anterior à puberdade, à descoberta do sexo. Não tem nada a ver com isso ainda. É uma questão de as direções, por assim dizer, as tendências do próprio corpo. Tem mais força em cima do que embaixo, tem mais capacidade de explosão do que de perseverança. São coisas do sexo masculino. Muitas dessas coisas acontecem também no modo de raciocinar. Então, esse menino, todo mundo achava que ele era homossexual, porque não tendo tido um modelo masculino em que ele tivesse podido se espelhar nessa primeira fase, até os 4 anos de idade, ele tinha se espelhado, fosse na mãe, fosse na companheira da mãe, é irrelevante, porque são duas mulheres. Uma pode ser mais masculinizada do que a outra, pode, mas não é um homem. Ela vai ser uma mulher na extremidade masculinizada do espectro feminino, mas ela não é um homem. Ela não é sequer um homem na extremidade feminilizada do espectro masculino, que é o que aconteceu com o rapaz. Porque ele, se espelhando nessas moças,
ele não tinha um modelo masculino. E assim ele assumiu, violentando a própria natureza, ele assumiu modos de agir, trejeitos, etc., pela educação, que fizeram com que ele, mais tarde, fosse considerado evidentemente homossexual pelas pessoas que o conheciam, quando ele não era, coitado. Não era o barato dele, realmente não era a praia dele. Porque aí entra a outra etapa, o outro momento, né, além desse primeiro, de que a gente não lembra, de formação da identidade, tem um outro momento, e esse todo mundo lembra, ou se lembra, a única parte boa dele é que acaba, que é o momento de formação da sexualidade. Aquele momento em que subitamente o sexo oposto, normalmente, né, via de regra, para a pessoa que está com tudo indo assim nos canaizinhos, o sexo oposto, que até alguns meses atrás era chato, se torna fascinante. É aquele momento em que, de repente, sei lá, o rapazinho de 11, 12 anos de idade vê uma moça bonita passando numa bicicleta e não consegue tirar o olho dela, porque aquela é uma coisa assim absurdamente forte que surgiu dentro dele, ele não sabe nem de onde surgiu aquilo. É o que acontece, é o momento em que também tanto uma ausência de figura paterna lá atrás, nesses primeiros anos, que persista, ou uma ausência que tenha cessado, porque, por exemplo, a mãe arrumou um companheiro, casou, sei lá, e aí ele teve um cara que o criou como pai a partir de, sei lá, 10 anos de idade. Então ele já tem um cara ali, e ele gosta do cara. Mas ele tinha aquele problema antes. Como que funciona, então, para essa criança que teve esse problema de entender o que é ser homem? Como funciona para esse rapazinho na hora em que ele, biologicamente, começa a se tornar homem no sentido de ser capaz de reprodução, né, no sentido de ter o impulso sexual? Várias coisas podem acontecer. Uma é o que o próprio Freud, inclusive, dizia ser, em grande medida, a gênese da homossexualidade masculina, que é o rapaz, ele, por se identificar com a mãe, ele vai procurar alguém que pareça a imagem de homem que ele tem, que é basicamente uma coisa em branco. Então ele vai procurar normalmente alguém que seja mais velho, porque na verdade o que ele está procurando é o pai. Ele vai procurar alguém que seja mais velho, e ele vai se enfiar, por assim dizer, por esse caminho, porque ele vai ser usado, porque o cara não está interessado nem um pouquinho nos sonhos românticos dele, em geral, vai estar querendo o corpício, e ele vai ser abusado, até ele ficar com um coração de pedra e passar a fazer isso com os rapazinhos da próxima geração. Mas há também outras possibilidades. Por exemplo, o rapaz mesmo que eu mencionei, que foi criado por duas senhoras, a mãe e a companheira, ele não teve esse interesse em homens. Né? Ele, do modo como ele desenvolveu, até porque as duas presenças constantes na vida dele,
né, com que ele tentava fazer esse triângulo em que ele não se encaixava, porque o modelo era diferente, né, eram, sei lá, 2 clarinetes e ele uma flauta doce. Poxa, como é que ele vai conseguir se identificar com alguma coisa ali? Essas duas gostavam de mulheres, né? Então, até talvez na cabeça dele, a mulher ser já sempre tendo sido vista como objeto sexual desejável, etc., a fixação de objeto sexual dele foi normal, ou seja, a mulher. O problema para ele foi outro. O problema para ele foi que ele, não tendo tido um modelo de masculinidade, ele era como uma mulher muito masculinizada, o que na prática, em sendo ele um homem com barba que nasce na cara, etc., fazia com que ele parecesse um homossexual, que ele não era. E o cara teve que fazer das tripas coração para conseguir parar de ter trejeitos daquele jeito, aquela coisa, né? Que deve ter sido uma situação muito difícil, tá? Mas aqueles que, então, não têm esse problema de fixação de objeto na sua forma mais crassa, porque quando se chega no começo da adolescência, a gente vai fixar o objeto sexual. Se as coisas estiverem funcionando, a gente vai fixar com o objeto sexual o sexo oposto, porque senão não estaríamos aqui, né? Se fosse Adão e Evandro, tinha acabado por ali. Então a gente vai fixar o sexo oposto como objeto sexual, e a partir daí, claro, tem toda uma mistura de fatores, desde o ambiente doméstico, a saúde. Quer dizer, o homem, em geral, ele procura uma mulher saudável. Agora, o que é dito saudável numa sociedade pode ser considerado feio por parecer doentio em outra. Aquelas mulheres africanas que botam aqueles anéis para ficar com um pescoção enorme, por exemplo, aquilo pra gente não é nada saudável. Ou do mesmo modo, até se pegar essa meninada nova de 20 anos de idade, que fica olhando para umas moças que parecem uns palitinhos, eu vejo essas moças e eu penso, poxa, tadinhas, tinha que dar, sei lá, macarrão com batata todo dia para elas ficarem, ganharem uma forma feminina, umas curvas, né? Deus fez a mulher com compasso, não foi com régua. Mas, indo no caminho da mulher, o resto é até bom, porque não tem tanta briga por mulher, né? Mas, então, se o sujeito não tem uma fixação num objeto completamente impossível de reproduzir, porque além de ter fixação no homem, tem outras formas ainda mais bizarras de fixação, sei lá, em animais, as coisas mais delirantes. Minha sábia tia-avó dizia que a mente humana é um cipoal, aquele monte de cipó que cresce emaranhado, que não tem como desemaranhar, né? Mas, bom, não indo para tão longe, né? Nós temos, então, uma pessoa que, mesmo apreciando o sexo oposto, mesmo buscando o sexo oposto como modelo, ele tem uma séria falta interior de um modelo sólido de masculinidade. Então, o que vai acontecer a partir do meio da adolescência, mais ou menos, o que vai acontecer é que ele vai começar uma busca de um modelo de homem. Quer dizer, eu quero ser como o fulano. Isso, inclusive, é uma coisa que pode ajudar a resolver até o cara que já teve uma escolha de objeto sexual errado. Né? Se, por exemplo, o sujeito casa com a moça, já vem com Enzo.
O Enzo não teve pai até os 4 anos de idade. Você joga uma bola para ele, eu tô com medo de me machucar. Você tem como resolver o problema do Enzo e fazer com que ele deixe daquilo, se apresentando como um homem forte, viril, cuidadoso, que o protege, que o pega pela mão, ensina coisas, mostra coisas, se diverte com ele, fazer ele ir ganhando confiança, e perdendo o medo dessas atividades físicas que ele ganhou por problemas de identificação, esse medo, né? E aí, aos poucos, até dá para resolver isso ainda durante a infância da criança. O cara está preocupado com isso, a pior coisa que ele pode fazer é: eu não quero mexer com esse molequinho não, porque você é viadinho. Ele está garantindo que o moleque vai continuar tendo problema. Agora, se ele pega e ampara e se mostra um pai terno e amoroso, etc., vai funcionar. Ele vai conseguir ajudar esse menino a entender o que é ser homem e imitá-lo, por aí vai, mesmo que tardiamente. E depois também, já do surgimento dessa pulsão sexual, uma coisa que acontecia mais, mas ainda acontece, é o rapaz, em algum ambiente de homens, basicamente, um ambiente só masculino, os escoteiros, ou até nas Forças Armadas, ele encontrar um superior mais velho, um sargento, sei lá, que é aquele homem justo, severo, mais compreensivo, que não passa a mão na cabeça dele, dá bronca quando merecida, dá os parabéns quando merecido, ensina a fazer a coisa de maneira certa, é um exemplo de honradez, de comportamento, etc. E aí, justamente por aquele cara não ter nenhum interesse sexual nele, ele consegue diferenciar o pai do sexo. E ele para de procurar um pai para o sexo, que é o caso da maior parte dos rapazes, quando eles se percebem atraídos pelo mesmo sexo. Então, é comum até que nessa hora o rapaz comece a ver com algum interesse o sexo oposto e nunca se enfie por essas bandas. Isso acaba sendo um momento passageiro que, graças a Deus, ele amadureceu e chegou a uma sexualidade adulta, pronta para o amor conjugal, para a reprodução e tudo mais. Mas o rapaz que não teve ocasião de ter tido essa figura, quando ele já chegou, no momento do nascimento da sexualidade, já percebeu, não, o negócio dele é mulher mesmo, etc., o que vai acontecer? Ele vai procurar essa figura paterna. Só que ele não sabe o que é um pai. Mas ele tem dentro de si mesmo, por estar na própria natureza humana, ele tem dentro dele mesmo a percepção clara de que um pai é justo, um pai é misericordioso, um pai é protetor. Vocês veem que, inclusive, todas essas coisas são atributos da divindade. Um pai é humilde. São atributos da divindade. Por quê? Porque Deus é pai. Deus se disse pai e não, sei lá, primo, porque justamente quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano para que tivesse um pai, tivesse uma mãe. E quando ele mesmo se fez homem, ele quis ter um pai, São José, e uma mãe, Santíssima Virgem. Mãe essa que ele nos deu por mãe. Eu me lembro de um papo que eu tive, coisa de uns 20 anos atrás, com uma moça, tadinha, que estava assim, indo para uns caminhos muito tristes de coisas de nova era, de gnomos e cristais, sei lá, umas besteiras assim. E aí ela falava que ela tinha trabalhado no negócio para meninos
de rua e, assim, crianças numa situação social muito grave. Nenhuma delas tinha pai, um bom pai. Podia ter um cara dentro de casa que batia nelas, na mãe delas, podia até ser o pai biológico, mas isso não é uma figura paterna, é uma antifigura paterna. Essa moça, ela falava, como é que eu vou falar que Deus é pai quando eles têm pais assim? Eu dizia, justamente, você tem que mostrar para eles que pai não é assim. Eles vão entender, porque está na natureza deles. Está na nossa natureza. É uma compreensão que a gente já tem, vem de fábrica. Tipo a gente ter nojo de comer lombrigas. Assim, ninguém precisa ser ensinado a ter nojo de comer lombrigas. A gente já tem para a gente se proteger, para que a gente não coma uma coisa podre e passe mal. Está no nosso corpo já, fisicamente mesmo. Né? Então, essa situação desse rapaz vai fazer com que ele tenha duas pulsões ao mesmo tempo que a gente encontra o tempo todo, torra a paciência. Quais são elas? Uma, achar um pai. Outra, achar um antipai. Por quê? Porque como ele não tem uma figura paterna de verdade, com que ele fosse lidar, com que ele tivesse que lidar com os bons momentos, maus momentos, etc. As construções mentais dele não tem como se unir numa pessoa só. Então, ele vê o momento em que o pai dá bronca, assim, é um ser malvado. É o momento em que o pai diz, parabéns, meu filho, é o ser bonzinho. Aí ele vai procurar um guru. Pode ser um guru indiano, pode ser um guru americano, brasileiro, francês, búlgaro, o que for. Ele vai procurar um guru que vai ser o pai bonzinho. E, ao mesmo tempo, ele vai procurar uma figura de autoridade, preferencialmente uma figura de autoridade que o guru, de alguma maneira, enfrente, por assim dizer, né, que se choque. Né, se for, sei lá, o guru dele diz que tem que fumar maconha, tá sem fumaça pelas orelhas. Então a figura de autoridade dele vai ser agora nesses nossos tempos de internet, vai ser qualquer autoridade policial ou civil que seja famosa pelo combate ao tráfico de drogas. E aí o cara vai fazer, assim, ele vai tentar agradar ao guru, o papai bom, xingando o papai mau. E esperando que com isso chegue o papai mau e o papai bom e pespegue uma medalha no peito dele. O resultado é que esses rapazes, eles tendem a ficar assim. Sendo que o papai bom, da cabeça dele, não é necessariamente bom, tá, gente? O cara pode ser um crápula, o cara pode ser um ladrão, o cara pode ser um psicopata, o cara pode xingar, pode humilhar, pode arrancar o dinheiro dele. Não é isso que importa. O bom é no sentido de que ele vê aquele cara como uma figura que sabe o que é ser homem e que, portanto, corrige o papai mau que não sabe o que é ser homem. E ele vai ficar nesse dualismo. A gente encontra isso para tudo quanto é lado. Dentro da igreja, fora da igreja, na política, no rock, onde você quiser, vocês vão encontrar isso. Sempre vai ter. Os rapazes com esse problema, nessa faixa, dos 15 anos de idade até os 30 é blau, a não ser que antes eles tenham tido filhos e os filhos os tenham levado a amadurecer, a perceber o que é ser pai, etc., ele vai funcionar nessa dicotomia. Ele está procurando pai, mas ele não consegue, ele não tem uma figura coesa, então ele vai escolher um que ele vai achar que é bom, que pode ser um cara que está acabando com a vida dele, tanto faz, não interessa, o critério não é esse. E um outro que ele vai achar que é mau, que pode ser o cara que só quer o bem dele, etc. Não interessa. Porque isso é emocional, isso não é racional.
Então, o rapaz, nessa situação, ele vai tender também a destratar as mulheres, porque ele vai ver frequentemente numa forma de autoritarismo e de desrespeito a força masculina, porque ele nunca sentiu essa força masculina, ele não conhece. Então, mais ainda, se o guru que ele tiver arranjado for um cara que não respeita as mulheres, ele vai respeitar 50 vezes menos. Né? Pensem, por exemplo, naquele caso que fizeram até uma série na Netflix da vida, daquele Rajneesh, aquele guru, ele era o guru do sexo, né? Aí chegavam as mocinhas bonitinhas lá, é claro que ele ia para a cama com elas, e aí depois saía, distribuía como prêmios para os caras que ajudavam ele nisso, naquilo. Ele tratava basicamente as mulheres como, assim, objetos sexuais mesmo, né? Até um cara que eu conheci falou que ainda no tempo que isso vigorava, né? Eles ainda têm uma comuna no Rio Grande do Sul, inclusive. Eles vendem uma agenda Namastê, ó que fofo. Cobram acho que R$1.500 por mês, para quem quiser morar lá. Uma furada boa. Esse cara, ele foi numa das reuniões lá da yoga tântrica, e a reunião era basicamente uma orgia. Então o sujeito que estava do lado dele, quando o amigo que tinha convidado, né, quando eles entraram, disse, ó, cola numa gatinha, porque senão você fica numa baranga, vai ser péssimo. Quer dizer, você vê que o negócio não é assim tão lindo, iluminado, etc. Mas o cara que foi criado, por assim dizer, o cara que adotou como pai esse guru do sexo, ele vai conseguir ser ainda pior do que o cara. Porque ele vai tentar ser mais másculo e aquilo que ele vê como masculinidade. E o resultado é que o desrespeito à mulher, seja a namorada, a pobre coitada que fez a besteira de casar com um rapaz, ou até a própria mãe ou outros parentes, vai estar sempre ali. Por quê? Porque o jeito dele se separar da mãe com quem ele se identificava, até se ver que ele e ela não eram o mesmo barato na hora que surgiu a pulsão sexual, vai ser ele se identificar com o guru. Então, para se identificar com o guru, ele tem que se desligar da mãe. E, ao mesmo tempo, para que ele possa considerar o guru o modelo de masculinidade perfeita, que ele pode nem botar nessas palavras, ele pode dizer que é o maior sábio, que ninguém entende tanto a yoga profunda lá como no caso do Rajneesh, ele pode dizer qualquer coisa. Mas, ou é o maior professor da arte marcial, XYZ, mas para ele se identificar com esse cara, ele tem que botar o outro para baixo. Ele tem que ridicularizar um outro. E esse vai ser o papai mau. Então, se vocês verem, basicamente, um sujeito que tem um forte apego a uma figura paterna, que ele vê como praticamente infalível, quer dizer, um homem mais velho, que seria superior em algum aspecto, atlético, musical, intelectual, religioso, o que for. E, ao mesmo tempo, faz parte dessa identidade dele, de assimilação com essa figura do papai bom. Ele tem um papai mau que ele odeia, que em geral vai ser alguém da mesma área, né? O professor do outro dojo, né? O cara, o chefe da outra religião, sei lá. Grandes, enormes chances dele ter um problema sério de falta de figura paterna. Só que aí ele já está velhinho demais, né? Esse rapaz de 15 anos, de 30 anos, já está velhinho demais para parecer um sargento que dá jeito nele. Quem tem que dar jeito nele é ele mesmo.
entendendo, se percebendo como homem, aprendendo a respeitar a mulher, aprendendo a admirar a mulher, porque a maior de todas as criaturas de Deus é uma mulher, não é um homem. Né? Aprendendo a admirar a mulher, aprendendo a deixar de julgar tudo e todos negativamente, porque outra coisa é essa, né? O cara com problema de figura paterna, ele acha sempre que ele vai estar caindo nas graças do pai putativo dele, xingando todo mundo, como se ele apontar os pecados dos outros tivesse o dom de fazer, né, na cabeça dele faz, até de uma certa maneira, com que o papai bom que ele escolheu vire São José, quando na verdade o cara pode ser um tarado, ladrão, etc., que nem o Rajneesh. Então, o nosso tempo já está se esgotando. É uma pena, eu gostaria até de tratar mais do assunto, eu sou muito prolixo mesmo, mas eu espero ter já conseguido apontar alguma coisa um pouquinho para que vocês depois procurem prestar atenção na realidade, tá, gente? Não adianta ficar tentando ver coisas caraminholando e não aplicar a realidade. Vocês examinem, por exemplo, na minha vida inteira, eu nunca encontrei um homem com interesse no mesmo sexo que tivesse tido uma boa figura paterna presente, tivesse uma boa relação com a figura paterna. Nunca vi, por exemplo. Você já viu? Eu não. Né? E isso foi uma das coisas que me ajudou a ver que realmente quem dizia isso estava com uma boa dose de razão. Ainda que tudo, claro, tenha também a graça de Deus, tenha também a nossa vontade, tem N outros fatores. Mas o próprio meio, né, exige uma coisa um pouco mais curta. Então eu aproveito para avisar que no site da Quinta São Tomás, tem link na bio do Instagram, é www.qst.org.br. Estão saindo as minhas colunas da Gazeta, olha que coisa linda. Elas vão ser publicadas, são 10 anos de coluna, né? Mas elas vão ser publicadas sempre uma semana depois que foi publicado no jornal, né? Porque o pessoal quiser ir lá, estudar, se interessar, etc. Mas quem quiser ver o negócio na hora, por favor, assine a Gazeta, porque realmente é um jornal, é o único jornal conservador no Brasil, eu não vou puxar esse tapete deles, né? Então, vamos publicar, vai ser sempre uma semana depois. Também tem o exclusivo Lojinha da Quinta, com caneca, camiseta, pôster, o escambau, um monte de coisas interessantes, divertidas, engraçadas, etc. Um espacinho para se inscrever na mala direta, para a gente avisar por e-mail do lançamento dos cursos, e só disso, nunca vamos vender para ninguém, nunca vai vir nada que não seja estritamente isso. E também, quem quiser ajudar, nós estamos aqui construindo uma capela modelo para ter cursos de liturgia, cursos de formação do clero, na forma clássica da liturgia, no espírito da liturgia, seguindo o livro do Papa Bento XVI sobre o espírito da liturgia. Mas para isso a capela tem que estar pronta, para a capela ficar pronta precisa de ajuda, que pode ser dinheiro, pode ser até a gente prefere coisas que tenham sido tiradas do culto divino, né? Aquele cálice que era usado para celebrar a missa não é mais, pois é, poxa, vamos botar ele de volta na celebração do culto divino, muito melhor do que o dinheiro para um novo, né? Porque mal que bem essa é a ambição da gente, né? Botar aquilo que é de Deus de volta nas mãos de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está acontecendo.